A manhã dessa sexta começou agitadíssima em Brasília. A Polícia Federal cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os mandados, é importante salientar aqui, pessoal, foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal e pedem até o uso de tornozeleira para o ex-presidente, além da proibição do acesso às redes. Talvez seja o movimento, com certeza, nesse enredo todo, mais diretamente impactante na perspectiva do presidente. Falando em rede social para o presidente Bolsonaro, a abstinência é o que a gente pode aguardar no mínimo, né? David de Tarso. Sem dúvida, Marinho. E a Polícia Federal apreendeu o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa busca e apreensão. E é o que chama a atenção, porque a Polícia Federal consegue recuperar todas as conversas por meio de um software, né, um aplicativo que eles utilizam nos mecanismos de investigação. E aí pode revelar também a conversa dele com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e qual seria, então, a estratégia adotada por eles, e se há alguma evidência também de expectativa de fuga em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, por isso que a apreensão desse celular ela é importante para evidenciar os fatos. E se existia alguma possibilidade que ele estava planejando algum gênero de fuga e quais eram as articulações entre ele e o filho. Mano Ferreira, quero muito aqui ouvir teu abre-alas também. Para alguns, isso soa talvez até como essa operação com caráter ali retaliatório após todas as intervenções do presidente americano Donald Trump. Mas você vê que talvez tenha essa influência externa, por assim dizer? Olha, Marinho, primeiro, bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Eu diria que a própria família Bolsonaro, especialmente por meio do Eduardo, foi muito vocal em tratar como deixando as impressões digitais da família nas atitudes e decisões do presidente Donald Trump em retaliação ao Brasil, as sanções que foram impostas. Num contexto em que, quando você vê, por exemplo, a carta tratando os processos judiciais que o presidente responde como se fossem uma caça às bruxas e motivando as sanções contra o Brasil, isso é facilmente configurado como uma possibilidade de coação dentro do processo. Ou seja, a justiça brasileira, o nosso ordenamento jurídico, prevê que se alguém que está respondendo a processo tenta intimidar os juízes que vão analisar o seu caso, isso por si é um outro crime, é coação no curso do processo. Então, é um contexto em que as medidas acabam sendo, na minha visão, previsíveis. Também porque, vale lembrar, tivemos recentemente o papelão da fuga de Carla Zambelli, que, na minha visão, acaba fazendo com que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal reforcem o monitoramento, e aí se explica a tornozeleira, para evitar um novo vexame para o sistema de justiça criminal brasileiro. A temperatura e a pressão da situação só realmente estão escalonando para níveis insuportáveis de todos os lados. Quem vai blefar, quem vai trucar, é o que a gente vem acompanhando. Mais uma carta ali do presidente americano referendando o apoio incondicional, pelo menos a nível retórico, para o ex-presidente Bolsonaro. Do outro lado, o próprio presidente Lula indo fazer o pronunciamento em rede nacional, descrevendo seus opositores como traidores da pátria, e agora essa operação da Polícia Federal avalizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o fato é que, apesar de tudo isso, apesar de toda a tensão interna, daqui a 15 dias, pessoal, meros 15 dias, o Brasil, ao que tudo indica, será alvo das sanções econômicas mais pesadas da sua história. Para a gente seguir repercutindo, vou pedir a paciência aqui, a colaboração da Maria de Carli e do delegado Gustavo Mesquita, para ir para Brasília nesse momento, onde a nossa repórter Aline Beckett segue conosco aqui, se juntando a nós no Morning Show e está acompanhando tudo de perto desde cedo. Tem mais informações definitivamente. Aline, palavra é sua. Bom dia. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos aí no estúdio e a todos que nos acompanham também. Bom, essa representação dessa operação de hoje foi feita pela Polícia Federal com um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Foram apreendidos documentos na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, também o próprio celular dele e também, é claro, dinheiro, $14 mil e R$8 mil, cerca de mais ou menos esses valores ali apreendidos na casa dele, que fica aqui no Jardim
Jardim Botânico, em Brasília. Esse foi um dos locais onde foi feita toda a varredura pela Polícia Federal. A Polícia Federal também esteve no escritório dele, na sede do Partido Liberal aqui em Brasília, no Brasil 21. Os policiais já saíram desses lugares. Bolsonaro, antes de início, poderia ser trazido aqui para a sede da Polícia Federal, de onde eu falo com vocês, mas ele foi levado para a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do DF, onde será colocada a tornozeleira eletrônica nele, para ele poder passar agora por todo esse monitoramento pela Polícia Federal. Bom, eu destaco a vocês que, segundo essa operação que foi hoje autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, o STF, entendeu que Bolsonaro, nos últimos dias, depois das últimas ações relacionadas também aos Estados Unidos e ao seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, estava tentando obstruir a justiça e também coagir os investigados e réus, além de promover ataques à soberania nacional, e tudo isso no âmbito de uma investigação que ele responde, de um processo penal que ele responde aqui no Brasil, no Supremo Tribunal, sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Então, essas acusações, elas ocorrem ali no contexto da investigação do chamado Núcleo da Desinformação e Articulação Internacional da Tentativa de Golpe. Diante dessa operação de hoje, como já foi citado, algumas medidas cautelares, o STF tomou as providências em relação a uma precaução ali do risco de fuga do ex-presidente. Então, ele agora terá de usar a tornozeleira eletrônica, ele passará por esse monitoramento. Ele tem um recolhimento domiciliar das 7 horas da manhã até as 19 horas da noite, incluindo também os finais de semana. Ele está proibido de acessar as redes sociais, proibido de se comunicar com outros réus, investigados, embaixadores e diplomatas, inclusive também proibido de entrar em embaixadas, e isso inclui, é claro, a Embaixada dos Estados Unidos. Essas medidas, elas têm como objetivo impedir aí novas articulações golpistas e também até mesmo uma fuga internacional. O deputado Rogério Correia, na Câmara dos Deputados do PT de Minas Gerais, ele chegou a protocolar 2 pedidos de medidas cautelares contra o ex-presidente. O último foi no dia 10 de julho e hoje essa operação aí por parte da Polícia Federal, incluindo essas suspeitas de aproximação do ex-presidente de sua família com a Embaixada dos Estados Unidos e as autoridades americanas. Aqui em Brasília, a repercussão da oposição está sendo bastante dura. A oposição classificou essas medidas como abusivas, persecutórias e também sem uma base legal, acusando o judiciário de agir ali com uma motivação política para enfraquecer o ex-presidente. Já saiu nota também do ex-presidente, ele recebeu com indignação hoje essa decisão do Supremo Tribunal Federal dessa operação, lembrando que ele estava sozinho em sua casa com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e ele chegou a receber os agentes em sua casa. E também o PL, que chegou a manifestar também indignação em relação a essa decisão monocrática que foi ali tomada por parte do ministro Alexandre de Moraes. Só para destacar aqui algumas posições de alguns deputados, o capitão Alberto, por exemplo, do PL do Amazonas, ele disse que é uma ditadura escancarada impor uma tornozeleira e uma censura ao ex-presidente sem condenação, é uma ruptura institucional. O Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, chegou a também dizer que essa decisão é humilhante, arbitrária e desprovida de uma base legal. O Congresso precisa reagir. Já parlamentares da base do governo federal acreditam que agora, com essas novas análises da Polícia Federal, da documentação do celular de Bolsonaro, podem ser que sejam encontradas aí novas articulações ali, até mesmo na conversa entre o ex-presidente e seu filho Eduardo Bolsonaro sobre as articulações nos Estados Unidos. Então, a gente segue por aqui. Agora, acompanhando toda essa repercussão, eu sigo aqui na sede da Polícia Federal. Marília Ribeiro está lá na Secretaria Penitenciária, onde Bolsonaro deve estar colocando a tornozeleira nesse momento. Eu volto com você. É isso aí, Aline Beckett, diretamente de Brasília, panorama sempre completo e preciso. Bom trabalho por aí. Meus amigos, retomando aqui a discussão com a pauta para a gente ir destrinchando ponto a ponto. Maria de Carli, suas primeiras impressões, até analisando a dimensão política disso, porque, claro, oposição e situação, aliados do governo Lula, aliados do ex-presidente Bolsonaro e tudo que pode se encontrar no meio dessa curiosa fauna política brasileira se manifestando. Sua impressão geral após o primeiro impacto, dessa operação?
Nesse sentido, aqui nos bastidores, a gente conversava antes do programa começar, e eu vou parafrasear minha colega de profissão, a Daisy, que falou que hoje a gente inicia um novo capítulo na história política do Brasil. Daisy Ciocari. Daisy Ciocari, comentarista aqui da Jovem Pan. Um abraço, Daisy. E bom dia a todos que nos ouvem. Então, acredito, Marinho, que é um capítulo meio que esperado. A gente acreditava, vinha acompanhando esse processo. Tudo na política atualmente vira uma grande espetacularização. Sem dúvida. E esse não podia deixar de ser uma espetacularização como todas as demais que a gente está vendo. Acredito que vai até o fim. Bolsonaro provavelmente vai receber essa pena de uma prisão, provavelmente domiciliar, que por conta da sua idade e condição de saúde, mas esse capítulo ele vai inflamar ainda mais o cenário de polarização no Brasil que a gente vive, com os dois lados da moeda cada vez mais rivais, cada vez mais se odiando. Eu, pessoalmente, acreditava que a pauta da anistia vinha se desgastando com o tempo, visto os números na rua que vimos na última manifestação da Paulista com Bolsonaro, os números tinham caído bastante, mas com essa prisão, com esse espetáculo que estamos acompanhando, essa pauta vai retomar com tudo. Inclusive, tinha perdido popularidade, a esquerda estava se reaquecendo, também parecia ter perdido um pouco o prumo, mas agora acredito que a polarização vai aumentar, a pauta da anistia vai reaquecer e a direita vai vir mais forte. E o Bolsonaro pode vir a se tornar um mártir. Pode ser que ele esteja fora do jogo político em 2026, mas certamente com isso que a gente está vendo, o seu nome é forte e quem ele abençoar para ser o seu sucessor vai ter muita força política nas urnas. É isso aí. Eu gostaria de seguir adiante aqui. Posso acionar o delegado Gustavo Mesquita aqui antes da gente seguir muitos outros repórteres aqui, só para a gente trazer a composição completa aqui das visões. Delegado, também queria te ouvir. Primeira impressão após esse primeiro impacto. Naturalmente, agora é o momento ali onde as emoções estão mais afloradas, mas é o momento aqui de a gente trazer razão e precisão na informação. Vai que é sua. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, o que a gente assiste aí pode ser surpresa para alguns, para outros nem tanto, mas na minha visão, de certa maneira não é surpresa, porque é mais uma etapa, mais um capítulo dessa verdadeira perseguição política, do uso do judiciário e das leis para perseguir politicamente inimigos, no caso hoje, o presidente Bolsonaro e tudo que circunda a ele, né? Quando a gente analisa aí as medidas cautelares impostas, inclusive proibição de se comunicar por meio de redes sociais, proibição de se comunicar com aliados, proibição de sair de casa entre as 19 horas e as 7 horas da manhã, proibição de sair de casa aos finais de semana. Na verdade, o que a gente conclui é o que foi decretado aí, na verdade, é uma prisão, é uma condenação sem o devido processo legal. É uma prisão sem condenação. E isso é reflexo da tentativa constante de desestabilizar, de humilhar. O uso da tornozeleira eletrônica, inclusive, é uma clara, é um objeto, é um símbolo de humilhação política que é agora imposta aí ao Bolsonaro. A gente tem que lembrar que toda e qualquer medida cautelar, ela tem que vir acompanhada dos requisitos que comprovem a necessidade de cautelaridade. Então, está se dizendo aí que houve conluio, tentativas, conversas para se evadir do país, tentativa de intimidar testemunhas. Isso tudo está comprovado? Porque nós não assistimos isso, efetivamente. O presidente Bolsonaro está aí respondendo as acusações, está aí no país, então ele poderia muito bem estar respondendo tudo isso em liberdade. Agora, de outro lado, o que comprova que isso é uma perseguição política é a diferença a distinção de tratamento do STF em relação a inimigos políticos como Bolsonaro e, por exemplo, os envolvidos na máfia do INSS. O careca do INSS aí, que movimentou 12 milhões de reais em 4 meses, está dormindo tranquilo. Anteontem a gente assistiu o doleiro Alberto Youssef, que movimentou mais de 200 milhões em esquemas ilegais aqui no país, tendo a sua pena, o seu processo anulado por falhas processuais. Então é isso, essa é a realidade hoje do nosso judiciário, é excesso de garantismo, privilégios para os amigos do sistema e fúria punitiva, apetite de punição e violação de todas as garantias contra aqueles que são os inimigos da vez, no caso a direita e o presidente Bolsonaro.